E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui o segundo vídeo do canal. Antes de começar, queria agradecer demais aí o carinho de todos os familiares, de todos os meus amigos, de professores, alunos, colegas de trabalho, enfim, foi realmente muito bom ser acolhido por vocês, ver que vocês realmente fazem questão de me apoiar, realmente é algo muito satisfatório e algo que realmente me ajuda muito a continuar e cada vez estar melhorando. Espero trazer aqui nesse canal cada vez informação mais relevante, para quem é da área principalmente, né, claro, mas de coração agradeço demais a todos vocês, né? Claro, principalmente a minha família, a minha esposa, meus filhos, meu filhinho ficou todo empolgado quando me viu no YouTube, então foi algo muito especial e muito bacana, tá certo? Então, obrigado mesmo de coração. Bom, hoje eu vou começar a falar algo um pouquinho mais prático sobre programação, né? Que realmente é o uso de variáveis. Embora pareça algo muito simples, talvez eu fale de uma forma que você nunca viu, ou que você não lembre, ou que no seu curso não fala, porque hoje em dia os cursos eles focam muito em linguagem de alto nível, porque realmente fazem mais diferença no mercado de trabalho, né? Mas tem horas que você se depara realmente com coisas que você precisa ter uma noção mais básica, uma noção mais fundamental do que está acontecendo. Então hoje eu vou trazer para vocês aqui variáveis, constantes e arrays de uma maneira que talvez você nunca tenha visto antes, tá? Eu vou trazer realmente mostrando na memória como é que elas funcionam, como elas são alocadas, como a gente consegue acessar esse espaço. Hoje em dia a gente acaba não vendo muito esse tipo de informação nos cursos ou com pessoas que estudam sozinho, porque realmente as pessoas começam a partir para linguagens de mais alto nível, onde se torna um pouquinho mais complexo de fazer um gerenciamento de memória um pouco mais minucioso, né? Então, essas linguagens de programações mais novas, igual JavaScript, Python, PHP, Java, eles já trazem uma série de recursos que você não precisa mais ter aquela abordagem de manipular memória a memória, ter cuidado se você está alocando memória demais ou não, né? Eu sou da época que quando comecei a programar, ainda tinha memórias de 32 megabytes, 16 megabytes, eu nem me lembro. Então, imagina só você com a memória de 16 megabytes hoje, né? É algo inimaginável. Mas já existiu isso, já existiu inclusive computadores, não é bem da minha época, um pouco antes, mas eu já vi computadores que a pessoa digitava mais rápido do que aparecia no computador, né? Então realmente é muito complicada a maneira que as pessoas usavam o computador antes. Mas enfim, o interessante de você entender, eu não falo nem de aprender e se aprofundar nisso, a não ser que você realmente precise, né? Mas é bom que você saiba que exista, para que se um dia você for precisar, você sabe onde utilizar. Eu mesmo já precisei usar o C, C++, quando eu estava no trabalho do mestrado, para manipular e ter uma otimização melhor realmente dos processos do meu trabalho. Como ele processava imagens, na verdade processava vídeos em tempo real, né, que são um conjunto de imagens, realmente eu tentei desenvolver um sistema em Java, não deu certo, então tive que passar para o C. Inclusive eu fiz alguns testes usando GPU, tá? Então quem usa GPU, por exemplo, para algoritmos de inteligência artificial ou para processamentos até de Bitcoin, né, que são assuntos muito atuais, você acaba tendo que aprender a manipular a memória praticamente assim, bit a bit, né? Quando você vai trabalhar em uma GPU, por exemplo, você tem que mandar certos dados para um processador, porque uma GPU tem vários processadores, certo? Parte do seu processo para outro, enfim, depois pegar todo esse resultado. Então, é algo que demanda muito conhecimento, no que eu vou mostrar, claro, que de uma maneira bem mais básica para vocês, tá? Então, esse vídeo aqui fica para que vocês saibam que isso existe, tá? Mas eu não encorajo vocês a estudarem a fundo, a não ser que vocês precisem, tá? Mas enfim, vamos ver aí a variável de uma maneira um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Bom, aqui, para facilitar, eu acessei, até para que vocês possam testar também isso de uma maneira bem prática e bem fácil,
eu acessei aqui um compilador C online, tá? Se vocês colocarem compilador C online, provavelmente esse site vai ser o primeiro que vai aparecer no Google, tá? Lembre-se que sempre que você for aprender uma linguagem nova ou algo novo, deve começar com Hello World, porque senão vai ser um fiasco, tá? E não é qualquer Hello World não, tem que ter esse ponto de exclamação aqui no final, que senão não dá certo, tá? Então aqui, só para testar, cliquei aqui, processou Hello World, tá certo? Como é que eu fiz isso aqui aparecer do lado? Eu simplesmente cliquei com o botão direito, eu vou até fechar aqui para mostrar para vocês, tá? Caso alguém não conheça, né? Inspecionar, vai aparecer aqui, eu fui em console. Para não ficar aparecendo mensagens aqui do site, eu cliquei aqui nessa setinha e desmarquei todas as opções, tá? Depois a gente vai fazer alguns testes aqui usando o JavaScript nesse lado aqui da tela, tá? Mas primeiro, vamos entender um pouquinho o que vem a ser uma variável. Uma variável nada mais é do que um valor que você vai atribuir na memória RAM. Então, para aqueles que são totalmente leigos, primeiro eu vou só dar uma breve introdução, tá? O que vem a ser uma variável? Quem lembra daquele x da matemática que todo mundo gosta, né? X igual a 5 mais 1. Qual que é o valor do x? Deixa eu aumentar um pouco aqui para ficar mais fácil, né? Então, qual que vai ser o valor do x aqui, né? Então, o valor do x é 6, tá? Então, sempre que eu colocar 6, vai aparecer aqui. Lembra na matemática que a gente pode alterar esses valores, enfim, né? Então, se eu colocar aqui, x recebe 5, y recebe 4, quanto é que vai ser x mais y? Então, ele vai somar, né? O x mais o y, tá? Então, na programação, isso aqui é o que a gente chama de variável. São valores que podem variar, tá? Constantes são praticamente igual a variável, só que os valores não mudam, são constantes, né? Na matemática a gente tem o π, tem o e, enfim, tem alguns outros valores também que vocês já estão familiarizados, mas tudo a seu tempo. Então aqui eu vou criar uma variável chamada a do tipo inteiro, tá? Que vão caber números inteiros. Vamos ver o tamanho dessa variável. Então aqui eu vou simplesmente escrever bytes por escrever, tá? Você pode colocar o que você quiser, inclusive vou colocar bytes no final. E aqui na frente eu vou colocar porcentagem LD, na verdade é de long int, tá? Isso daqui na verdade é uma marcação para receber o parâmetro que eu colocar aqui na frente. E o parâmetro vai ser size of a, ou seja, essa size of é uma função do próprio C que vai me retornar o tamanho de uma variável na memória, tá? O tamanho alocado de uma variável. Então, repara, aqui o A é um inteiro. O inteiro ele tem 4 bytes, então ele vai alocar na sua memória RAM 4 bytes. Aqui, inclusive, em vez de colocar o nome da variável, eu posso colocar até direto o tipo da variável, tá? Então, por exemplo, vou escrever aqui int, bytes, você vai aparecer aqui, certo? Agora eu vou trazer mais alguns tipos de variáveis e mostrar para vocês qual que é o tamanho deles por questão de curiosidade mesmo, tá? Vou trazer todos de uma vez aqui só para ir mais rápido. Rodando aqui, pronto. Então aqui, se vocês observarem, a gente tem variações dependendo do tipo dessas variáveis. Isso ajuda muito a gente a selecionar, muitas vezes na hora de fazer uma aplicação mais robusta, algo que realmente um byte a mais ou a menos cause um impacto muito grande. Então imagina essas empresas igual o Google, igual o Facebook, que utilizam assim, milhões e bilhões e trilhões aí de bytes sendo carregados a todo instante, né? O tanto que um byte impacta e o tanto que fica caro um byte a mais ou um byte a menos em cada interação deles, tá? Então, sabendo disso, você sabe muito bem o que você deve usar, porque é o seguinte, o seu software deve atender o que o cliente precisa, claro, né? Mas você também tem a questão de saber o quanto de recurso você vai precisar gastar. Bom, então, repara o seguinte, a gente consegue ver o limite de cada uma dessas funções baseado nos seus bytes, certo? Se aqui o int eles são 4 bytes, qual será um número máximo que eu vou conseguir no meu int, né? Porque ele não é infinito.
tudo tem limite no nosso computador, né? Tudo tem limite nos nossos processos. Então, eu vou usar uma funçãozinha aqui rápida de JavaScript, 255, que é o tamanho de um byte, né? Sobre 4, que é para calcular a potência, tá? Então, olha o número que vai dar, né? Aqui vão dar 4 bilhões, né? Pelo que eu estou vendo aqui, 4, 2, 3, mil, milhões, 4 bilhões, né? Agora, por exemplo, se eu usar o long int, repara aqui o tamanho desse número. É um número que eu acho que provavelmente nem saiba falar, né? Não vou nem me arriscar aqui para não passar vergonha. Mas então, por que eu simplesmente não uso o long int e ignoro o int, já que esse daqui tem um resultado muito maior? Será que eu vou precisar desse número desse tamanho ou não, né? Então, é a primeira pergunta. Será que eu vou alcançar esse número aqui? Né? Então, você sabe muito bem que o int vai ser processado muito mais rápido para ocupar menos bytes. O processador tem que identificar na memória menos quantidades de dados armazenados e com isso tudo vai ser mais rápido, tá? Então a gente leva muito em consideração isso, o que é o suficiente para resolver o meu problema, tá? O caractere, por exemplo, o caractere, se você olhar aqui, ele consome 1 byte só, né? Por isso que nos nossos teclados existem um conjunto de caracteres. Porque o teclado é a fonte de entrada do computador que precisa ser mais rápida, né? É a mais direta. Então, conforme você vai digitando, a informação tem que entrar no computador e ser processada muito rápida, tá? Então, para que não existisse uma quantidade muito grande de bytes para definir os caracteres, foram criados os conjuntos de caracteres, né? O char set, tá? O que vem a ser esse conjunto de caracteres? Bom, no Japão, eles têm um conjunto de caracteres específico. Nos Emirados Árabes tem outro, na China tem outro, enfim, né? Cada um tem o seu conjunto de caracteres. Só que cada caractere vai ter um único código. Deixa eu até ver aqui se eu imprimir, por exemplo, D. Deixa eu ver aqui o que acontece. A letra A. Vou apagar esse resto aqui. Não, vou deixar todo o resto aqui. Aqui, na verdade, é o... Se você reparar aqui, ele imprimiu para a gente qual que é o código da letra A. Provavelmente esse compilador esteja rodando no char7 UTC-8, que é o formato americano, é o mais padrão, né? Mas cada tecla vai ter um código diferente. Se eu colocar o A maiúsculo, por exemplo, já vai ser um outro código. E assim por diante, tá? E como é que eu consigo definir se eu tô, por exemplo, é o 65, né? Como eu consigo definir se eu tenho que imprimir um A ou se eu tenho que imprimir um caractere chinês, por exemplo? Quem vai me ajudar a definir isso é o conjunto de caracteres que está definido aqui no meu sistema operacional ou no meio da minha aplicação, tá? Então, mas o caractere em si, ele sempre vai ter um byte, tá? Para ter justamente essa performance na hora do desenvolvimento. Bom, o que vem a ser constante? Constantes são valores que permanecem constantes, tá? Tem o mesmo princípio que uma variável, porque ele vai ter tipo, vai ocupar espaço na memória igualzinho de uma variável. A diferença é que a constante vai ser um dado simplesmente para leitura, ou seja, você não pode alterar esse valor, né? Igual eu comentei no começo do vídeo, π. O valor do π é π, você não altera aquele valor do π, certo? Então, da mesma forma, a gente consegue fazer isso na programação. E para que a gente consegue fazer isso? Para diversas finalidades, para fazer valores que não podem ser alterados, valores muitas vezes de configuração, enfim, são valores que no meio do seu código ele não pode sofrer acidentalmente nenhuma alteração, tá? Então, para isso, por exemplo, aqui no C, a gente usa const
Eu acho interessante o C porque a maioria das linguagens acabam sendo derivadas do C e esse nome const também é usado nas demais, né? Então depois a gente vai ver um pouquinho também de como é que funciona tanto variáveis como constantes e arrays no JavaScript, tá? Mas a princípio vamos continuar aqui. Então, se eu coloco const, eu tenho que colocar o tipo sempre A, né? Então aqui o valor da variável A é 5. Eu vou até colocar aqui o mesmo valor que a gente tinha para... Então aqui eu vou colocar os mesmos valores que a gente tinha antes, né? A questão dos bytes. Porcentagem LD, vírgula, size of A. Quando a gente executa isso, vocês vão ver que, assim como a variável, né, a constante também ocupa 4 bytes, uma constante de um número inteiro, certo? A diferença é que se eu tentar mudar o valor dessa constante aqui no meio, inclusive aqui me retorna um erro, que ele fala que eu tenho permissão somente para leitura, tá? Então, se eu tirar essa palavrinha const, o A vai se tornar uma variável. E aí eu vou alterar os valores, independente do valor que eu coloco aqui, não importa, ele ocupa sempre o mesmo espaço na memória, certo? Independente se é 4, se é 10 mil, se é 1 milhão, enfim. Coisa que é muito interessante no C também são os ponteiros. O que vem a ser os ponteiros? Os ponteiros são variáveis que elas simplesmente fazem um apontamento para uma outra variável, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho A, aqui eu tenho o P, que está apontando para o A, e se eu mando imprimir na tela, o que vai acontecer aqui? Ele vai mostrar o valor 5. Repara que aqui o que eu estou fazendo é o seguinte, isso é o que significa ponteiro, tá? E esse símbolo aqui é o endereço de memória de A. Então aqui o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou colocando uma variável para apontar para o A, tá? Então aqui ela está apontando para esse endereço. Deixa eu colocar aqui um número aleatório qualquer, vou colocar o 10. Se eu mandar imprimir novamente após essa alteração, vocês vão ver que o P ele vai continuar como 10, certo? E se eu mandar imprimir o endereço de A agora, eu acho que precisa ser LD, tá? Se eu colocar aqui o endereço, ou tirar isso daqui, porque o P vai estar armazenando o endereço de A, né? Eles vão imprimir o mesmo valor, tá vendo? Então aqui, essa minha variável está nesse endereço de memória, tá? Então, o que eu faço com isso? Muita coisa, tá? A gente realmente faz muita coisa. A gente consegue definir blocos de memória, separar partes da memória para ser processados de forma separadas. A gente consegue eliminar partes da memória. Enfim, tem uma quantidade de processos, só que como eu falei, né, são coisas muito específicas. E o que eu quero trazer aqui para vocês é justamente para que vocês saibam que isso existe, né? E que se algum dia vier a precisar, vocês pelo menos saibam como procurar, como é que eu manipulo a memória, um C, como é que eu utilizo ponteiros usando o C, né? Se vocês forem utilizar, por exemplo, uso de GPU para processamento, vocês vão usar demais esse tipo de função para gerenciar a quantidade de dados que vai para os processadores ou para as memórias. E além das variáveis e das constantes que a gente viu, né, que também tem os ponteiros, que são variáveis que apontam para endereço de memória das variáveis, a gente vai ter também os arrays, tá? Então o que vem a ser um array? Um array, eu crio uma variável aqui, tá, do tipo V. Isso daqui serve para inicializar o array. É uma das maneiras que eu vou estar fazendo aqui, tá? Tem diversas maneiras de inicializar array no C. Inclusive é bem fácil de encontrar, né? Porque o C é muito utilizado ao redor do mundo por diversas faculdades, enfim. Eu vou estar utilizando uma bem simples para estar ilustrando para vocês como é que funciona o array, como é que ele é alocado na memória, tá? Então aqui, se eu faço dessa forma, faz parte que eu criei um array de inteiros, tá? Int, array, colchetes, o que significa um array de inteiros. Eu posso estar definindo o tamanho dele usando simplesmente int
5, por exemplo, então o meu array vai ter 5 elementos, eu posso estar inicializando como eu fiz aqui, enfim, tem diversas formas de fazer isso, tá? E o interessante do array é que eu consigo ver aqui o interessante do array é que eu consigo ver aqui no C como é que eles são alocados na memória, tá? Tem como eu provar para vocês que eles são armazenados lado após lado. Então, para isso, eu vou colocar aqui um printf, né, que é aquela funçãozinha que imprime na tela. Vamos lá. Porcentagem LD. E vou colocar V0. Lembrando que aqui no array, a primeira posição a gente trata como 0, tá? O index 0. Então aqui o elemento 0, elemento 1, elemento 2, elemento 3, tá? Então aqui elemento 0, para quebrar a linha, eu vou colocar aqui o comercial. Esse comercial vai estar trazendo para a gente, igual na variável passada, a gente vai estar vendo o endereço de memória, tá, de cada um desses elementos. E quando eu mando executar isso daqui, repara o que acontece. Lembra que no começo a gente viu que o inteiro ele ocupa 4 bytes? Né? Então, esse é o endereço de memória que está o primeiro elemento. 4 bytes depois tem o segundo. 4 bytes depois tem o terceiro. 4 bytes depois tem o quarto. Tá? Então, um array ele é criado na memória de uma maneira em que cada elemento fica vizinho um do outro. E com isso eu ganho muita velocidade e muita performance de processamento. Tem outras estruturas, como árvores e listas encadeadas, que eu não vou falar aqui nesse vídeo, que eu consigo criar e fazer apontamentos, né? Eu crio uma variável que eu aloco em um lugar na memória. E aí, se eu precisar, eu crio outra variável em outro lugar na memória e eu faço apontamento dessa primeira para a segunda, e para a terceira, e para a quarta, enfim. E isso é chamado de lista encadeada. E dependendo da maneira que essa lista é gerada, se ela tem 2 filhos ou mais, enfim, eu posso ter formatos de árvores binárias, árvores, enfim, tem diversos tipos aí de estruturas de dados, né? Mas, claro, as estruturas de dados também você vai estudando de acordo com o que você precisa. É importante saber que existe, é importante saber dessas variações, mas conforme você precisa, você vai se aprofundando. O que eu vejo que é importante mesmo de todo mundo saber e dominar e saber utilizar são as variáveis, as constantes e os arrays, como a gente viu aqui. Também tem os objetos, né, que são muito utilizados. Se você for programar em Java, tem a maneira que você gerencia as classes e os objetos, né, no paradigma de orientação a objetos. A gente vai até ver um pouquinho também da maneira que o JavaScript trata os objetos do JavaScript, né? Também tem como a gente usar orientação a objeto em JavaScript, mas não vou entrar muito em detalhes aqui, tá? Mas a gente vai ver pelo menos ter uma noção de como é que se cria essas variáveis, constantes, funções no JavaScript. Agora a gente vai deixar um pouquinho de lado aqui essa tela do C e vai começar a ver um pouquinho de JavaScript, para vocês sentirem um pouco a diferença, tá? O JavaScript tem basicamente 3 formatos de variáveis, que são strings, números e booleanos, só, tá? E só. Então aqui eu consigo criar variáveis de 2 formas, usando a palavra let e usando var. O let é para eu criar uma variável, uma instância de código, em um laço, um if. Eu não vou entrar tanto em detalhes aqui, mas em outros vídeos eu falo um pouquinho mais disso, tá? A princípio eu vou usar o let. Então aqui, se eu criar uma variável chamada letA recebe 5, tá? Eu posso inclusive verificar o tipo dessa variável usando aqui o typeof a, né? Ele me retorna number. Eu posso de repente, do nada, ir lá e alterar essa variável para uma string. Por exemplo, Francisco. Se eu usar typeof agora, vai ser A. Ou colocar o número booleano também, recebe true, vou colocar true, né? Vamos ser positivo aqui. True, então se eu colocar typeof, boolean, certo? Então, esses são os tipos de variáveis do JavaScript. Conforme você vai utilizando, quando eu falo JavaScript, eu falo Node.js, enfim, tá? Quando eu
uso essa variável, o JavaScript ele vai se preocupar em gerenciar toda a memória. Dentro dele existe o Garbage Collector, que quem incluiu isso foi o Java, né? Que ele vai simplesmente verificar o que na memória está sendo usado ou não e jogar no lixo, fazer uma coleta realmente do que não vai ser usado, né? Para que não fique desperdiçando memória. Antigamente, quando os programadores programavam em C, era muito comum gerenciar de forma errada a memória e acabar dando o Stack Overflow, né? Que é até o nome daquele site famoso, Stack Overflow, para desenvolvimento de software. O Stack Overflow é quando a memória estoura e aí você trava tudo, né? Não tem mais como trabalhar, tinha que desligar o computador e ligar de novo, né? Então, programas mal feitos, né? Às vezes não por descuido, às vezes por serem muito grandes, mas por ter esse descuido, acabavam simplesmente travando o seu computador, tá? E um dos principais motivos era esse, era por estar ocupando todos os seus 16 MB de memória RAM, igual eu falei no começo do vídeo, né? Então, o JavaScript não permite que isso aconteça, tá? Porque ele mesmo já gerencia a memória e já limpa o que não vai ser preciso e você não vai ter toda essa dificuldade de estar gerenciando isso. O que ajuda muito, né? Não é à toa que as pessoas cada vez têm mais interesse em aprender linguagens de alto nível, né? High level, e vão deixando essas linguagens como C, mas caso realmente precisem, tá? Então, igual a gente viu, os tipos de variáveis em JavaScript são 3, né? Constantes. Se eu coloco const recebe 5, eu também não consigo. Aqui está falando que já foi definida porque ele mantém tipo um histórico do que eu coloquei antes, né? Então const C recebe 5. Então ele definiu aqui. Esse undefined pode ignorar, tá? Porque eu não mandei imprimir nada na tela. Se eu coloco 5, C ele mostra o 5 aqui, tá? Então aqui, se eu tentar colocar 5 recebe 6, aí ele já fala que não permite, né? Porque eu estou tentando colocar em uma constante. E se eu coloco C de novo, então ele não me permitiu alterar, tá? Eu simplesmente alterei o const. Só que tem uma diferença de quando eu crio uma variável ou uma constante como um objeto, tá? Assim, eu acabei esquecendo de mencionar um tipo, acaba sendo um tipo de variável também, que chama objeto, tá? OBJ, deixa eu colocar assim. Então, se eu fizer isso aqui, ou se eu fizer let de array, né? Isso daqui para receber ou um array ou um objeto, vou colocar type of obj, ele trata como objeto, tá? Ou array. Então, esse é outro tipo de variável que tem. O objeto, pelo JavaScript, ele já é um pouco diferente. Ele não aponta assim para um tipo de variável que foi alocada. Ele aponta para o endereço da memória dessa variável. Então, se eu criar aqui uma constante objc, né, de constante igual a isso daqui, ele me permite colocar valores dentro dela. Por exemplo, nome igual Francisco. Aqui eu coloquei o nome errado, né? Por isso que não deu certo, tá? Então aqui, ó, eu coloquei obj Francisco. Aqui é porque eu coloquei esse ezinho a mais, tá? Isso daqui também a gente tem que sempre prestar atenção porque é um erro muito comum a gente acabar colocando letra a mais ou a menos. Então agora, se eu pedir para ele imprimir, ó, tá vendo? Mesmo sendo uma constante, ele me permitiu adicionar valores aqui dentro, tá? Eu não conseguiria fazer o seguinte, colocar isso e definir um novo atributo. Vamos supor, nome, João, né? Aí ele já falou, é uma variável, você não pode alterar, tá? Mas eu posso alterar os atributos aqui dentro e editar os atributos aqui dentro. Então tem que se tomar muito cuidado com isso em JavaScript, tá? Você saber gerar os objetos de uma forma coerente, saber realmente o que você precisa. Então eu queria trazer para vocês aqui justamente um pouquinho
disso, né, desse conhecimento aqui sobre variáveis, como se manipula um pouquinho, dá uma ideia, né, porque isso aqui foi algo muito, muito básico, claro que tem muito mais por trás disso, mas de como é que você conseguiria gerenciar uma memória caso você precisasse, né, como é que ela funciona, independente se é a linguagem de baixo nível ou de alto nível, você pode ter certeza que por trás disso tem todo um processo parecido com esse que a gente fez em C funcionando, ele vai ocupar espaço da memória, vai tirar espaço da memória, enfim, vai gerenciar a memória da maneira que a gente precisa, tá? Então fica aí mais um vídeo para vocês, agradeço demais aí pela audiência, para quem assistiu até o final. E caso vocês queiram que eu fale sobre algum assunto, ou caso vocês tenham alguma crítica ou sugestão, fica à vontade, tá? Tô iniciando aqui, fica sempre mais fácil de ler todos os comentários aí de vocês, de permitir que vocês guiem aí o conteúdo da maneira que ficar melhor, tá certo? Então agradeço aí vocês. Bom, quem puder ajudar com inscreva-se, com curtir, enfim, me ajudaria bastante, tá? Então, obrigado mais uma vez e até a próxima.